pessoal, tudo bom? Meu nome é Jamile Jambeiro, sou advogada no Brasil e em Portugal. E nesse vídeo eu vim falar para vocês sobre um novo visto, ou melhor, explicar a diferença do visto de reagrupamento familiar, no caso, para o visto de acompanhamento, de um familiar requerente de um visto para Portugal, seja ele de residência ou seja ele temporário. Se você quiser saber mais, me acompanhe nesse vídeo. Antes de tudo, eu vou te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações e também me seguir lá no Instagram, Advocacia de Imigração, e também, advocaciadeimigração.cursos, se caso você é advogado e pretende já começar a estudar para atuar em Portugal. Bem, pessoal, eu vim falar aqui porque existe uma confusão, devido a tantas alterações que nós tivemos, onde muitas pessoas têm questionado. Então, quer dizer que eu vou solicitar um visto para Portugal e depois que o meu visto sair, eu vou solicitar um visto para os meus familiares? Não vou poder fazer diretamente em Portugal? Como é que é isto? E aí também existe o questionamento, porque de fato sempre existiu também o visto de reagrupamento familiar. Bem, na verdade são duas coisas diferentes, tá? O visto de reagrupamento familiar a gente solicita somente depois, que aquele membro familiar já obtém autorização de residência em Portugal. O visto de acompanhamento, familiar, no caso, a gente vai solicitar em simultâneo com a solicitação desse visto. É isso mesmo. Mesmo que o seu familiar ainda não tenha, vamos dizer assim, a concessão desse visto, você vai requerer junto com ele, o seu visto para acompanhá-lo, Se você, no caso, está enquadrado aí dentro do direito, onde a gente sabe, tanto no artigo 98 quanto no artigo 99, se você não sabe, pode pesquisar aí esses dois artigos na Lei de Estrangeiros, que é a Lei 23/2007, e vai ter lá a lista de todos os familiares que possam aí se enquadrar dentro do reagrupamento familiar. Mas, assim, os casos mais clássicos, claro, no caso cônjuge, filhos, Algumas hipóteses podem também aí enquadrar os ascendentes, pai, mãe, sogro e sogra. Mas, em especial, trazendo esses pontos aqui para vocês entenderem, é que se o teu marido, o teu pai, a tua mãe, enfim, vai requerer um visto para residir em Portugal ou vai ser um visto temporário, porque nós temos a diferença também, Para quem vai residir mais de um ano, um visto de residência. Para quem vai residir em menos de um ano, é um visto temporário. Dentre todas as modalidades de visto que eu não vou poder falar aqui resumidamente para vocês. Mas isso tudo para dizer que muitas pessoas também têm, às vezes, atrapalhado, achando que somente pode aplicar esse visto, de acompanhamento do familiar somente quando o familiar solicita ou encaixa-se em um visto de residência. Não, calma, na verdade existe hipótese também para os vistos, temporários. Então, significa que os membros familiares, conjuntamente com esse requerente de visto de residência ou temporário, seja ele se vem trabalhar, vem estudar, se é reformado, aposentado, se vem empreender, enfim. Qualquer uma dessas hipóteses, que pode ser tanto um visto de residência quanto temporário, os seus familiares podem requerer em conjunto. E claro que vai ser avaliado, na sequência, após avaliar o visto de residência, o visto temporário e as condições essenciais, que são necessárias, em especial nas questões de subsistência, para a concessão do visto para os seus agregados aí no caso. Na sequência, explicando o que é o visto de reagrupamento, que é o D6. O visto de reagrupamento familiar, ou seja, esse familiar vem para Portugal sozinho, tá? Obtém autorização de residência, ou ele veio com visto, ou ele veio de outra forma e obteve a autorização de residência, é aquele títulozinho que aí ele tem aquele cartão por um lapso de tempo. E aí, o que acontece, dentro dessa situação? Ele quer trazer os seus familiares. E aí, ele tem que solicitar diretamente no CEF
o reagrupamento familiar desses agregados, né, desses familiares que não estão em Portugal, um parecer, né, onde o CEF vai analisar, vai emitir uma declaração, e com esta declaração, os seus familiares no país de origem vai solicitar o visto de reagrupamento familiar e já vim com o visto de reagrupamento familiar, dando sequência aqui para obter de fato depois a autorização de residência. Eu já sei que muitos brasileiros vão perguntar, mas por que eu vou fazer o visto, né? Então, assim, depois, né? Já que eu tenho a hipótese dos meus familiares entrar como turista e de fato se regularizar aqui. Se vocês não acompanham a realidade, infelizmente, a gente tem visto, né, no dia a dia aqui, um ano mais ou menos, uma dificuldade imensa da gente conseguir, por exemplo, um agendamento para fazer o tal reagrupamento familiar diretamente em território, onde o familiar entrou com um visto de turista, vamos dizer assim, né? No caso, os brasileiros têm isenção do visto, mas é como se fosse a mesma coisa. Mas a gente tem tido muita dificuldade. E na prática, muitos familiares têm ficado, né, com uma certa dificuldade, porque passa dos 90 dias, e a gente sabe que o artigo 98 da lei, ela dá a hipótese, sim, é verdade, desse familiar entrar na condição de turista e, consequentemente, depois solicitar o reagrupamento familiar. Porém, tem um ponto e vírgula. Depois dos 90 dias, né, por regra, se ele não tem um agendamento, se ele não está em fase de regularização, ele entra na ilegalidade aí, né, ou irregular, né, depende de outras situações aí, mas a verdade é que fica em uma situação um pouco mais complicada. Então, a regra seria essa pessoa voltar ao país de origem, né? E aí, consequentemente, fazer a tal aplicação do visto e dar prosseguimento da forma correta. Só que a gente sabe que muita gente não termina decidindo por aí, fica aqui tentando, e às vezes paga uma multa, né? A gente sabe que agora, 2022, 2021, 2020, a gente teve aí decretos que, consequentemente, houve dispensa, mas foi uma exceção proveniente da pandemia. O que eu estou falando aqui é uma regra geral, que em tese, né, vai se permanecer daqui para frente, e assim a gente espera não ter nenhuma pandemia, nenhuma alterações circunstanciais aí na vida de todos nós. Mas estudo para alertar vocês sobre as decisões, né, na hora de aplicar. Se quer trazer seus familiares, avalie, né, como de fato aplicar e já ter a concessão, então, desse visto, que agora facilitou e o possibilita de já virem com um visto e com um visto de residência, né, que aí, no caso, aquele familiar que aplica um visto de residência e o seu familiar aí, no caso, vai pedir o visto de acompanhamento, vai ser de residência. E, em regra, também vai ter um agendamento, consequentemente, no CEF. Existem casos excepcionais que as pessoas têm vistos e, infelizmente, às vezes vencem o agendamento, mas normalmente é mais fácil depois de a gente conseguir o agendamento aqui, já aviso. Mas estudo para alertar vocês sobre a diferença, né? O visto, né, de acompanhamento, você aplica em simultâneo, né, com o seu familiar que vai solicitar um visto para morar em Portugal, seja de residência ou temporário. E, né, o visto de reagrupamento familiar é uma situação totalmente diferente. E também eu trago aqui a minha experiência com outras nacionalidades, né, gente? Tem muitas nacionalidades que não têm isenção de visto de turista, e a verdade seja dita, que o familiar normalmente vem, e aí o restante dos outros familiares, né, o cônjuge, os filhos, etc., consequentemente, sempre fazia, né, esse visto de reagrupamento familiar. Eu, como gosto sempre de também compartilhar com vocês uma coisa aqui, que também pode surgir dúvidas, né, em relação às pessoas, vocês podem verificar, inclusive, no próprio site da VFC Global, o checklist, né, tanto no visto de residência, né, no visto de residência, quanto no visto de temporário, né? Seja o visto de residência, seja temporário. Tá vendo aqui, né? O visto de residência para acompanhamento familiar de requerente de visto de residência.
E, basicamente, os requisitos, aqui é o checklist, né, deles, onde eles até fazem aqui uma observação das pessoas que se enquadraria aí no visto de reagrupamento familiar, e fala sobre tudo que vai ser necessário, e no caso dos cidadãos dos países CPLP, o que de fato fica dispensado, que no caso os meios de subsistência e título de transporte de regresso, com as suas devidas aí apresentações dos termos de responsabilidades daquele cidadão português ou daquele cidadão residente legalmente aqui, que comprove aí todas as condições. Mas, assim como tem aqui, né, para o familiar que vem aplicar aí um visto de residência, tem da mesma forma quem vem aplicar um visto temporário, né? Então, se o seu marido, né, vem fazer uma pós-graduação que não dá direito a um visto de residência, e sim um visto temporário, significa que você, como esposa, com um filho menor, consequentemente, pode pedir em simultâneo o visto para acompanhá-lo. E é isso, pessoal. Espero ter esclarecido, trazido mais um ponto importante aí para vocês. E compartilhe com todas as pessoas que tenham dúvidas em relação a isso, se no caso familiar aplica um visto, se não aplica, para evitar problemas, para de fato já vir com algum visto, porque realmente a realidade da logística aqui não tem sido muito fácil e nem muito humana. É isso, espero que vocês tenham gostado, compartilhem e espero vocês no próximo vídeo.